Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um estudo sobre a eletrônica, um estudo sobre as trilhas que a indústria aplica sobre as placas-mães dos seus aparelhos. Dessa vez nós vamos fazer uma análise de um iPad 2010, um aparelho que nós recebemos como doação do nosso amigo Renato. E vamos avante aqui com o nosso trabalho de fotografia sobre os componentes. Temos aqui a área próxima ao conector de carga do iPad. E o que mais nos chamou a atenção foi essa cavação que a Apple faz para compor a trilha da placa-mãe dos seus produtos. É algo realmente diferenciado quando comparado às trilhas das outras empresas concorrentes. Então, o que nós encontramos aqui são componentes SMD, tais como resistores diodos. Temos aqui na parte central um regulador de tensão. E na nossa análise encontramos outras particularidades e componentes que ainda não conhecemos e que teremos que aprofundar o nosso conhecimento. Mas se você puder colaborar com algo, ficaremos gratos. Como por exemplo, esse componente aqui que compõe o cabo flat do iPad, do conector de carga. Isso parece ser uma antena rural, mas não podemos afirmar com 100% de segurança. E aqui nós temos as características do conector e as saídas de cada pino em direção aos componentes SMD. Então essa ranhura é o que compõe a trilha lógica do iPad. A área próxima ao conector de carga nós encontramos esses dispositivos aqui, que parecem ser filtros, tá? Mas precisamos fazer uma investigação melhor a respeito do produto. Nós estamos explorando, mas aparentemente parecem ser filtros incrustados em determinada área da placa-mãe. Percebam que tem um afundamento aqui bem interessante que só é visto através da microscopia. E como são microcomponentes, então nós não conseguimos visualizar e ter essa percepção de profundidade. Mas aqui temos uma área bem profunda onde aparentemente o filtro foi instalado. Está diferente, portanto, do smartphone. Componentes presentes na placa-mãe. Então, temos aqui a área que sofre o afundamento para a colocação do componente junto aos SMDs. E temos um módulo. Não sabemos a função, porque nós vamos nos aprofundar nos estudos desse tipo de montagem. Mas aqui já conseguimos visualizar um capacitor. Desse lado, aparentemente, um resistor. E nós sempre constatamos se é resistor ou não através do teste do multímetro. Não dá para, através de uma visualização simples, concluirmos que trata-se de um resistor. Temos que pegar o multímetro e fazermos o teste. Então aqui nós temos novamente a imagem da cavação sobre o material da placa. Vejam que não conseguimos visualizar o cobre, é realmente um afundamento diferenciado e uma particularidade da Apple. E aqui nós temos os componentes SMD, fazendo, portanto, aqui a distribuição da carga elétrica para determinadas regiões. E aqui nós conseguimos observar uma oxidação sobre o componente. Aqui um sinal de aquecimento. Então, esse tipo de aprendizado que é interessante quando nós abrimos
aparelhos eletrônicos e começamos a fazer análise aí dos componentes. Então aqui nós temos toda essa marcação afundada compondo a trilha. Vejam que os desenhos são muito bem feitos, são diferenciados. Essa área de metal aqui que nós vamos estudar a utilidade ou a funcionalidade da mesma. Isso aqui também nos surpreendeu bastante, porque é a primeira vez que eu avistei uma área tão específica como essa e precisamos compreender qual é o papel de cada parte aqui presente, porque eu não posso chamar isso de componentes. Tratam-se de áreas metalizadas que têm alguma determinada funcionalidade, mas precisamos aprofundar os nossos estudos aqui para frente. E observando de mais perto, tem essas características aqui. Então aqui não é uma perfuração, são materiais metalizados, compondo esta trilha aqui presente. Talvez elas sirvam como direcionadores de corrente elétrica, não sei, temos que de fato pesquisar. E aqui nós temos um indutor de montagem em superfície, bem parecido com a estrutura de um transistor. Pela explicação, é um K3, que é o valor da indutância, a letra K é um fator de multiplicação 1000 e o 43 é o valor numérico. Aqui nós temos novamente um sinal de oxidação do componente SMD. Novamente a incrustação fazendo a ligação entre os componentes. Aqui nós temos um outro regulador de tensão de mais componentes SMD. E aqui novamente outro regulador de tensão próximo ao conector de carga. E aqui nós visualizamos o conector da bateria do iPad. E essa área de saída do conector passando dentro desses módulos bem parecidos com circuitos integrados e entrando placa-mãe adentro para se conectarem com outros componentes. Essa aqui é a parte também correspondente à saída dos pinos, né, como são interligados com os componentes SMD. Isso é que é bacana observarmos nesses nossos estudos, as características da pinagem, a forma como as saídas da corrente elétrica ocorrem em direção aos demais circuitos. Esse é, portanto, um estudo bem interessante. Aqui nós temos outro regulador de tensão. Então, nós constatamos a presença de vários reguladores de tensão, principalmente após a saída aí dos conectores. E aqui nós temos um microchip também incrustado em uma área afundada. Matriz de dados, que é a responsável pelo registro da movimentação do produto dentro da fábrica, por quais processos passou. E enfim, aqui finalizamos a nossa exposição microscópica do iPad 2010. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.